Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Bruno Andrade aqui. Hoje vamos falar de Vassili Smyslov, que foi um campeão do mundo em 1957, ganhou apenas uma vez. É um jogador que não é muito falado, não é tão falado pelo menos como outros campeões do mundo, como vários campeões do mundo até, mas foi um jogador muito ativo, um jogador top entre a elite. Ele foi várias vezes finalista do torneio de candidatos, ganhou várias medalhas olímpicas e, por exemplo, em 1983, com 62 anos, ele jogou contra o Kasparov na final dos candidatos para terminar o vencedor para disputar o campeonato do mundo ao Karpov, e o Kasparov aí ganhou, mas reparem que chegar à final dos candidatos com 62 anos é obra. E portanto o Smyslov era um jogador estratégico, era um jogador que jogava com um xadrez mais calmo, portanto não é aqueles fogos de artifícios que estamos acostumados a ver aí com o Tal, e o Kasparov e o Fischer. Portanto era um jogador mais posicional, mais estratégico, mas também capaz de desencadear ataques brutais e sacrifícios brutais. Bom, e esta partida vem no seguimento de um subscritor que mandou uma grande mensagem, que é o Raul Chess. Ele mandou um grande texto a falar a sugerir que eu falasse do Smyslov. Ele até deu aqui exemplo de um livro que é As Partidas Selecionadas do Smyslov. Um livro que por acaso eu tinha aqui na minha biblioteca. É um livro que eu tenho há montes de anos, mas na verdade eu nunca olhei muito para ele. Precisamente porque o Smyslov foi um jogador que, pronto, nunca me disse assim nada de especial. Mas depois deste comentário deste subscritor, que sugeriu várias partidas, e eu descobri aqui uma que também vem em conta. Vamos falar de uma abertura pouco falada ainda, e que é uma das aberturas principais do xadrez. Este foi um jogo de seleções, Estados Unidos contra a União Soviética, portanto o Smyslov era soviético. E aqui neste encontro eu vou jogar com o Samuel Radchevsky, alguém que até já falámos aqui num vídeo do Bobby Fischer. E então vamos ver essa partida. Foi uma das partidas deste tal livro que me foi sugerido, que eu encontrei esta partida, e acho que é bastante instrutiva. Portanto, não vamos ver aqueles fogos de artifícios, como eu estava a dizer, que temos visto com o Tali como o Kasparov, ou até a Polgar, mas também vamos ver aqui alguma ação e vamos tentar ver aqui mais ideias estratégicas. Smyslov brancas contra Radchevsky de pretas, e aqui o Smyslov abriu com o peão E4, que até era algo raro, ele jogava muito mais D4. Peão E5, cavalo F3, cavalo C6, e aqui temos a famosa abertura espanhola, ou Rui Lopes. Portanto, é uma abertura jogada por, penso que todos os campeões do mundo. Eu sei que o Tal jogava, o Kasparov jogava, o Fischer jogava, a Polgar não foi campeão do mundo, mas é como se fosse. O próprio Magnus Carlsen joga muito a espanhola, e portanto, claro que o Smyslov, mesmo sendo um jogador de D4, também jogou aqui a Rui Lopes. E então aqui a 6. Bom, a ideia da espanhola, não se pode dizer que o bispo saia para B5 para trocar logo com o cavalo. Não é bem essa a ideia da espanhola, se bem que há a variante das trocas da espanhola em que isso acontece. Tanto que aqui as pretas, por exemplo, jogam sempre a 6, é o lance mais teórico, cavalo F6 também é possível, e aqui quem esteja a pensar que as brancas ganham um peão, não ganham, porque por exemplo, bispo toma, peão toma, e se cavalo por E5 vem dama D4, atacando aqui duas peças, e depois de cavalo F3, dama por E4 cheque, e aqui as brancas não têm qualquer tipo de vantagem. Aqui vão ter que jogar dama E2 ou rei F1. Se dama E2 pode haver trocas de damas. E reparem que as pretas têm o par de bispos, apesar de terem dois peões dobrados em C, mas as peças das pretas vão sair todas muito facilmente, e aqui, se alguém tem vantagem, são mesmo as pretas. Portanto, isto nunca acontece. Acontece sim, que era uma variante que o Fischer popularizou, que era peão puro, bispo puro, peão puro, e depois roque, imediatamente. Portanto, aqui privilegiando o desenvolvimento, as pretas ainda não desenvolveram, e a ideia é jogar D4 o mais cedo possível. Também existe D4 aqui, mas esta é das variantes menos jogadas da espanhola, porque aqui as brancas jogam bispo A4, preservando o par de bispos, querendo guardar este forte bispo.
Então vem cavalo F6 atacando o peão, e aqui há dois lances principais, sendo que um é D3, jogando com calma, defendendo este peão. Isto também é muito típico na Giocopiano, na italiana. As brancas defendem solidamente este peão, rocam, vão jogar C3 para pôr este bicho para C2, vão jogar cavalo D2, bispo E3 talvez, e basicamente não permitem aqui já trocas e jogam isto mais sólido, mas aqui o Smyslov faz o roque e aqui permite o cavalo por E4, ok? O cavalo por E4 que come logo um peão no centro. E aliás, o D3 começou a ser muito jogado precisamente porque cavalo por E4 é uma boa resposta. E aqui as brancas têm dois lances principais, que um é torre E1, pondo já a torre aqui na coluna do rei, e também o outro lance que é D4. Portanto, aqui abrindo mais o centro, as pretas têm aqui uma peça no centro, o rei também está no centro. E aqui então vem B5, bispo B3 e D5. Aqui reparem, mas porquê é que não come outro peão? Bom, as pretas podiam capturar mais um peão, mas aqui depois, por exemplo, cavalo por, dama F6 atacando o cavalo, cavalo por C6, peão por C6, dama E2, dama E7, torre E1, cavalo F6, bispo E3, bispo G4. Estou aqui a dar uma variante. Depois disto, por exemplo, o que é que concluímos? Que as pretas têm um peão a mais, que até é dobrado, mas reparem que o desenvolvimento das pretas é muito deficiente. Esta dama está à frente deste bispo, o que não permite o roque curto, e portanto por um peão as brancas têm boa iniciativa de jogo, já têm as peças todas desenvolvidas, o rei rocado, este cavalo vai sair e ligar as torres, portanto as brancas aqui estão ligeiramente melhor. E é por isso que as pretas normalmente nesta posição jogam simplesmente D5, devolvendo imediatamente este peão D5, que as brancas capturam, e agora bispo E6, porque este peão estava a ser atacado, e C3. Porque C3 é muito típico na espanhola e também na Giocopiano, simplesmente porque nós queremos guardar uma casa para este bispo. E este bispo, nesta diagonal, poderá ser perigoso. Okay? Então vem bispo C5, pondo pressão no ponto de F2, e agora cavalo BD2. Portanto, aqui pondo pressão no cavalo D4, que está bem colocado, uma peça no centro geralmente está sempre bem colocada, e roque. E bispo C2. Bom, aqui por exemplo, cavalo por E4 não traria nada às brancas, porque depois de peão por cavalo G5, por exemplo, agora aqui atacando dois pontos, por exemplo, bispo toma B3, peão por B3, aqui as pretas teriam o E3, aqui bloqueando a diagonal deste bispo e agora estão atacando o cavalo, e por exemplo, se bispo por, agora peão por não, agora aqui dama por D8, porque é para a dama não vir comer depois este cavalo, mas depois disto, simplesmente as pretas estão muito melhor porque têm uma estrutura de peões saudável e as brancas têm aqui vários peões, um peão isolado, dois dobrados, e portanto isto não traz absolutamente nada às brancas. Portanto, aqui cavalo por E4 não compensava, e então o Smyslov joga bispo C2, atacando mais uma vez este cavalo. E agora F5. Portanto, com dois peões suportando este cavalo, e então agora vem o lance cavalo B3, porque uma vez que o cavalo já não faz aqui muita pressão, porque aqui se as brancas capturam algum dia em E4, as pretas capturam com o peão F e abrem a coluna em F e vão ter uma grande iniciativa de jogo, este cavalo vai ter que sair e este peão vai cair. Então bispo B6 e cavalo FD4, pondo uma peça no centro e já fazendo aqui pressão, ok? Por exemplo, bispo F7, cavalo por F5, também está aqui este ponto. Pode haver ideias de E6, ok? Então as pretas trocam, cavalo por novamente, e agora as brancas, agora as pretas não querem este cavalo forte aqui no centro, e então trocam este cavalo, peão por e F4. E agora a ideia das pretas é simplesmente jogar F3 para debilitar aqui a estrutura de peões do rei, porque este peão está apoiado pela torre. Então o Smyslov tem que jogar F3, e agora um grande lance do Rachevsky, cavalo G3. Pondo o cavalo aqui em território inimigo. Aqui começamos a chegar aos pontos críticos. Aqui o lance que o computador recomenda é mexer a torre F2 ou torre E1. Isto porque é assim, normalmente quando estamos a ser atacados, neste caso é um cavalo que pôs-o aqui,
mas devemos tentar não mexer os nossos peões do rei. Mesmo quando estamos a levar aqui umas avalanches, a melhor maneira é tentar não mexer nestes peões e simplesmente esperar, tentando contra-atacar de outra maneira. E aqui o Smislov captura o cavalo. Peão puro. E agora reparem que, de repente, isto é uma ameaça muito perigosa. Ameaça checkmate. Por exemplo, aqui, se simplesmente torre é 1, isto aqui não é bom, porque vem da maga A4. E agora aqui as pretas vão entrar. E agora? Agora, por exemplo, o bispo E3, para tentar, depois destes cheques, interpor o bispo em G1. Mas depois reparem que vem dama H2 cheque, rei F1 e bispo H3. Bispo H3 é um lance que já está a ganhar. Porque agora, por exemplo, se peão puro, vem G2 cheque e agora? Agora o rei tem que subir e depois disto as pretas promovem uma dama a descoberto, portanto com cheque, e ganham o jogo porque têm duas damas. Aqui, por exemplo, depois de bispo H3, por exemplo, dama D2 larga o controle deste ponto e já a torre por F3 cheque. Este ponto está pregado. Portanto, isto já é muito perigoso. Se as pretas entram por H2, as brancas basicamente estão perdidas. Então o que fazer? Bom, então o Smislov aqui resolveu jogar o lance dama D3. E a ideia disto é que se agora as pretas vêm com dama H4, portanto as brancas estão a ganhar uma peça, e então aqui as brancas vão sacrificar uma peça, portanto vão dar aqui cheque. Por exemplo, aqui dão aqui o cheque e trocam simplesmente as damas. E aqui pode-se dizer que as brancas estão melhor porque as pretas têm piores peões. Têm estes peões aqui dobrados e isolados e as brancas têm uma estrutura melhor de peões. Só que há aqui um pequeno problema. É que as pretas têm aqui o lance bispo F5. E agora? É que parece que perde um tempo, não é? Portanto, por exemplo, dama D2, além disso, não serve dama D2, por exemplo, porque vem dama H4. E agora? Como é que impede aqui? Por exemplo, torre D1, vem cheque, rei F1, e agora bispo C2 primeiro, um lance importante, porque reparem que abre aqui a coluna da torre, e depois dama por, aqui por exemplo, torre por F3 cheque já é possível, porque depois de peão por dama por dama, mas mais forte ainda é jogar dama H1 cheque, rei D3, agora torre por F3 cheque, e depois de bispo E3 simplesmente capturamos o bispo, e depois de rei por ganhamos a dama. Portanto, mais uma vez, isto é super perigoso. Então, o que é que as brancas aqui podem fazer? Aqui, o primeiro momento crítico, se quiserem pausar o vídeo e tentarem descobrir a resposta das brancas, força nisso. Se não quiserem, o lance do Smislov foi bispo por dama por F5, sacrificando a dama. Torre por, bispo por. Bom, e aqui até parece que é um sacrifício bastante razoável, porque as brancas simplesmente sacrificaram a dama, mas em troca tem uma torre e um par de bispos. E se vamos a ver pontualmente, as brancas até têm mais pontos, são 11 pontos por 9. Só que aqui a ideia é que o bispo H3 bloqueia o dama H4. Só que o problema é que depois da dama H4, que ameaça mate, as brancas jogam o bispo H3, só que a dama preta também ameaça aqui este ponto. E então agora vem cheque, rei H1 e dama por E5. E agora aqui o material está precisamente igualado. Porque as pretas têm 2 peões a mais. E esta avalanche de peões agora é perigosa. Este peão é passado, ok? Então aqui as brancas, o que é que podem fazer agora? As brancas agora têm esta torre expectante e este bispo também está um bocado parado. Então o Smislov joga praticamente o único lance da posição, que é bispo D2, que é o único lance por onde o bispo pode mexer sem ser capturado pela dama. Mas este lance dá mais um peão. E agora bispo F4, porque agora o bispo pode vir para F4. E então aqui vem C5. O peão estava atacado, este peão C, portanto aqui as pretas defendem avançando, só que agora bispo E6 cheque, rei H8 e bispo por D5. Só que aqui a ideia do Rachevsky tinha mesmo que sacrificar um peão, porque agora de repente joga torre D8 com um tempo sobre o bispo e a torre está pronta para entrar em jogo.
Então vem torre A D1 para impedir aqui a entrada da torre. C4. Agora as pretas ameaçam não só avançar, mas também podem comer aqui mais um peão. E o Smyslov, então, agora que se captura o peão de G3, e agora já permite ao rei, em caso de emergência, o rei já pode respirar melhor por H. E o Radchevsky aqui avança o peão, porque simplesmente ele não quer estar a perder tempo a comer peõezinhos e quer promover-se o peão dele noutra dama e acabar com o jogo. Então, agora, bispo E5. Reparem que este bispo se centraliza, é muito forte, ataca G7 e prega este peão. Agora o peão não pode avançar porque a dama está por trás. Então o Radchevsky joga B4, apoiando mais uma vez este peão. E o Smyslov joga bispo B3, pondo aqui o bispo a controlar melhor esta casa. Okay? E agora vem torre D2. Portanto, torres na sétima. Agora a torre e a dama atacam o ponto G2. Isto já começa a ser perigoso. E aqui o Smyslov faz um lance super interessante, F4. E quem olha para isto diz F4 não tem nada a ver com nada. Mas a ideia é muito concreta. Se as pretas agora jogam um lance ao calhas, tipo A5, perdem imediatamente para torre por D2. Este peão não pode capturar porque o bispo captura a dama. E se dama por torre D1. E as pretas podem abandonar porque agora a dama não pode sair porque leva mate. Portanto a dama tem que cair. E reparem a importância do F4. É que se não fosse o F4 as pretas estariam dama H6 cheque. E depois já teriam tempo de chegar, por exemplo, dama B6 e impedir o mate em D8. Portanto, um lance muito interessante, o F4, ao qual o Radchevsky responde com, portanto, não A5, que era foi um lance que demos ao acaso, se as pretas não fizessem nada, e então aqui H5. Portanto, agora abrindo um respirador para o rei preto, para se salvar. E então agora torre B1 e um lance interessante, torre F2. Reparem que aqui, se por exemplo as brancas capturam em F2, as pretas podem capturar em F2 e depois, por exemplo, torre D1, rei H7, aqui as pretas vão subir com o rei, ou pôr o rei aqui salvo. E esta dama é muito perigosa aqui embaixo, tem aqui ideias de C2, portanto pode vir também H4 e H3. E apesar das brancas terem muitas peças, esta dama é muito ágil e tem sempre aqui pode ter vários táticos, várias combinações. Portanto, isto não traria nada às brancas. E, por exemplo, se aqui as brancas comecem aqui a dama preta, viria cheque, rei H2 e peão por B2. E depois disto, aqui, se alguém está a jogar, isto é igual, mas se alguém está a jogar para ganhar, são mesmo as pretas. Porque, apesar de terem uma torre para duas peças, têm 4 peões para 2 e, portanto, isto é muito difícil para as brancas. Então, depois de torre F2, veio o lance torre F1. Portanto, as brancas não querem trocar torres. Portanto, aqui com torre F1, as brancas obviamente não querem entrar nisto, porque também não traz vantagem nenhuma para elas. E então, agora as pretas defendem a dama com a dama D2. Até porque aqui, se calhar, o melhor lance seria mesmo dama A3. Só que a dama em A3 está um bocado escondida, está um bocado ineficaz, sai da sétima. E então o Radchevsky quis manter a dama na sétima, mas agora torre BD1. E agora a dama tem de defender de novo. E agora a torre branca entra em jogo com cheque. E depois de rei H7, aqui as brancas já têm mate em 12. E se quiserem descobrir mate em 12, força nisso. Lá está, não vale muito a pena em 12 lances, mas... Bom, mas basicamente o que eu já tenho dito noutros vídeos é que normalmente devemos procurar por ameaças, cheques ou capturas. Se calhar não disse isto, mas principalmente a parte dos cheques, eu tenho a certeza que disse. Temos que ir dando cheques e melhorando as nossas peças. E reparem como é que o Smyslov vai terminar o jogo. Bispo G8 cheque. Rei G6. Torre D6 cheque. Rei F5 única. E agora Bispo E6 cheque. Agora o rei não consegue fugir para G4. Então tem que voltar para G6. Então e agora? Bispo D5 cheque descoberto. Rei H7. E agora Bispo E4 cheque e Rei G8. Portanto,
o Semislov dá aqui uma série de cheques e agora o rei está na casa ideal para ali ficar. Portanto, agora aqui, reparem que bispo D5 cheque, as pretas voltam para H7, portanto, volta ao mesmo. Então, qual é o lance que arremata aqui? Se quiserem parar o vídeo aqui e tentarem descobrir o lance arrematador, força nisso. O lance é bispo G6. Portanto, o rei já está aqui na última, tem aqui o peão encostado. Reparem que esta ameaça é praticamente imparável. E aqui a partida foi abandonada. Por exemplo, reparem que se rei F8, torre D8 cheque, rei A7. E agora aqui há mata em 2. Se quiserem também pausar aqui o vídeo e descobrirem, porque não é um mata assim tão fácil. E aqui com um lance brilhante, que é bispo F6 cheque, duplo cheque. Portanto, a torre dá cheque a descoberto, o bispo também está a dar cheque e a defender aquela torre. Aqui o rei tem que capturar e agora reparem que torre D6 simplesmente é checkmate. Portanto, o rei não tem mais casas. Um mate a jogar com todas as peças, ok? Portanto, um mate fantástico aqui. E nesta posição, por exemplo, se torre D2, aqui qual é que é o lance que arremata para as brancas? O lance aqui é bispo D4, bloqueando a troca das torres, portanto continuando a ameaçar o mate. E aqui, por exemplo agora aqui se rei F8 é mate, porque simplesmente esta torre aqui controla a coluna E. E se, por exemplo, torre por D4, simplesmente vamos dar mate com esta torre, ok? Porque aqui, quando jogamos bispo D4, não só bloqueamos a troca das torres, como também abrimos o caminho a esta torre para dar o mate. E finalmente, se dama D2, aqui as brancas simplesmente trocam, jogam agora torre D1, aqui por exemplo torre E2, rei H2, porque aqui a ameaça das pretas era dar cheque, ok? Agora por exemplo H4, bispo H5, e se torre F2, agora vem rei G1 e esta torre preta está perdida. E portanto foi aqui uma brilhante vitória do Semislov, que sacrifica a dama e aproveita aqui a força do par de bispos e acaba por fazer uma brilhante partida, onde o Radchevsky conseguiu pôr um peão na sétima, mas depois simplesmente não teve continuação para o jogo dele. Bom, um jogo um bocado mais estratégico, espero que tenham gostado, visto aqui algumas ideias. Se for esse o caso, já sabem, não se esqueçam de dar o like no vídeo, que isso ajuda sempre o canal. E nós encontramos então no próximo episódio. Fiquem bem.